Olá, está começando o programa interativo onde você conversa diretamente com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. O programa de hoje vai falar sobre o piso salarial dos professores, as comissões do Senado, a energia solar, os incentivos para o uso das bicicletas, os projetos do Brasil para a educação e a aposentadoria especial para pessoas com deficiência. No Passeata Eletrônica, a gente conversa com os senadores Randolfo Rodrigues e Mozarildo Cavalcante. O Alô Senado está no ar. A gente começa o programa com a mensagem do Célio Borba, da capital do Paraná, Curitiba. Ele quer saber como são escolhidos os parlamentares que vão formar as 11 comissões permanentes do Senado. Os membros das comissões são eleitos ou são escolhidos pela presidência? Célio, quem responde a sua pergunta é o senador Pedro Tax. A participação dos senadores na mesa e nas comissões é determinado pela Constituição. O artigo 58, parágrafo 1º da Constituição afirma que, na medida do possível, deve ser obedecida a representação partidária, a proporcionalidade. Por exemplo, se um partido tem 10 senadores e isto representa 10% do Senado, este partido tem direito a 10% da composição das mesas e das comissões. Isto é determinado pela Constituição e pelo regimento interno. Por que alguns estados brasileiros não pagam piso salarial no magistério? Essa é a pergunta da Roseli da Silva, da cidade de Lages, em Santa Catarina. O valor mínimo para a remuneração dos professores foi estabelecido em R$ 1.451 para 2012, mas nem todos os governos estaduais cumprem a lei. De acordo com a Roseli, a alegação de que falta dinheiro aos estados não procede, porque poderiam ser usados os recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ela quer saber o que pode ser feito para resolver esse problema. Com a palavra, a senadora Ana Amélia. Cara Roseli, eu entendo perfeitamente a sua colocação, que é extremamente coerente. Todos nós defendemos a justiça do pagamento do piso nacional para os professores. O que acontece? O Senado e a Câmara, quando votaram esta matéria, não disseram qual é a origem do recurso que prefeitos e governadores vão usar para pagar este piso. Aliás, nós senadores, senador Pedro Tax, senador Cristóvão Buarque, que é da área da educação, e eu, fomos ao Procurador-Geral da República para pedir a ele que tomasse providências, doutor Roberto Gurgel, para ter uma ação junto aos governos estaduais que cumprissem o piso nacional dos professores. O que nós ouvimos do Procurador-Geral é que, semanas antes, governadores tinham estado com ele pedindo exatamente o contrário, que eles não tinham as condições financeiras de cumprir a determinação que o Congresso havia dado em relação ao piso nacional dos professores. Então, é uma situação extremamente complexa que acaba arrebentando na corda no mais fraco. Quem é? O professor. Nós precisamos encontrar uma saída para compatibilizar a necessidade de um salário justo aos professores com as condições financeiras de estados e municípios. Então, esses recursos do Fundeb que a Roseli citou não existem? É porque eles já estão comprometidos com outras despesas realizadas pelos municípios e pelos estados. Por isso a dificuldade que tem os gestores hoje de trabalhar nisso. Porque hoje, Roseli, a União fica com 60% de tudo que é arrecadado. Os estados com 23%, 24%. E o que resta para os municípios? Muito pouco para fazer tantas coisas como pagar o piso nacional e ainda investir na saúde. Qual é o valor das redes sociais para um parlamentar? O Passeata Eletrônica investigou a importância dessa ferramenta no trabalho dos senadores Mozarildo Cavalcante e Randolfo Rodrigues. A importância para a política, a importância para todo parlamentar. Eu acho que um parlamentar do século XXI tem que estar plugado, linkado em todas as redes sociais. Se não estiver, ele está desconectado, né, do que pensa a opinião pública. Uso bem o Twitter e o Facebook. A parte de e-mails, a quantidade é tão grande que não dá realmente para a gente acompanhar. Mas eu procuro responder as perguntas, tanto do e-mail quanto do Facebook. Eu praticamente estou usando permanentemente, ando com ele a tiracolo, como no Twitter. Eu acho muito positivo. Nós estamos numa era de interação global, online, e eu acho fundamental e até facilita o nosso trabalho como representante do povo, porque se antes havia uma dificuldade enorme do cidadão ou da cidadã
de fazer uma pergunta para o seu representante, ou de cobrar uma coisa do seu representante, seja na Câmara, no Senado, ele agora tem a possibilidade de fazer isso de maneira simples. E se o parlamentar realmente entender que ele aqui está apenas com uma procuração do cidadão e da cidadã, ele vai responder. Eu respondo. Até mesmo aquelas que podem ser inconvenientes. Que tal criar um projeto de lei para implantar o uso da energia solar nos órgãos públicos? Levando em conta que já existem aparelhos de ar-condicionado movidos a energia solar, qual é a opinião dos senadores sobre essa ideia? Quem pergunta é o José Carlos de Souza Santos, do Rio de Janeiro. E quem responde é o senador Eduardo Braga. Olha, Zé Carlos, essa é uma boa ideia, mas é preciso ter consciência de que hoje a energia solar ainda é uma energia cara. Ela, portanto, no início teria um custo de investimento maior do que a energia que nós temos hoje, e ela traria, obviamente, a médio prazo e a longo prazo uma redução nos custos de consumo. É uma boa ideia que precisa ser avaliada, nós precisamos transformar isso em números para ver o impacto do investimento e quanto isso poderia trazer de economia no consumo e no custeio de energia elétrica para o país. Mas é uma boa ideia, Zé Carlos, e que deve ser analisada pelo Ministério das Minas e Energias e pelos setores competentes do governo federal. Eu quero saber quais os novos projetos que os senhores têm para educação, faculdades, educação básica, porque educação é a base de tudo. Sem educação, não se tem um país, só marginais e por aí vai. Muitos projetos, mas todos dando uma contribuição pequena. Eu próprio acabo de colocar um que obriga os pais a irem à escola dos filhos, coisa que no Brasil não acontece. Tem muitos projetos, mas eu acho que o fundamental, aquele pelo menos que eu fiz, que eu acho que mudaria tudo, é a federalização da educação de base. A nação brasileira, através da União, adotar as escolas dos municípios. Porque os municípios são pobres e desiguais, e com vontades muito diferentes de um prefeito para outro. Ao federalizar, a gente faz com a escola o que faz hoje, por exemplo, com o Banco do Brasil, que é igual em qualquer parte do Brasil. Federalizar, esse é o projeto, Matheus, que eu acho que mudaria a escola no Brasil. Lá da cidade baiana de Camamu, o Alô Senado recebe uma nova mensagem do Valdir da Silva Rodrigues. Ele sugere a isenção de impostos para as bicicletas e a venda desses veículos ecologicamente corretos a preço de custo para os aposentados. O que os senadores acham dessa ideia? Valdir, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Eduardo Suplicy. Olha, eu acho importante que nós possamos estimular a produção de bicicleta no Brasil. Acho que, e também, e sobretudo, que em todas as cidades, seja São Paulo, seja do Brasil inteiro, né? Todas elas acham uma preocupação do poder público municipal para colocar as ciclovias, as áreas reservadas para que as bicicletas possam trafegar, que possam também ser realizadas as sinalizações para a educação de todos aqueles que estão dirigindo veículos. Acho que o imposto sobre bicicleta hoje não é tão exagerado, mas eu acho que deve haver sim impostos relativamente baixos para as bicicletas serem produzidas no Brasil. Há quantas anda o projeto de lei que prevê a aposentadoria especial para pessoas com deficiência física? Quem quer saber é a Maria Madalena Ornelas, que mora em Gabriel Monteiro, no interior de São Paulo. A Maria Madalena, que tem uma deficiência, completou 58 anos e trabalha há 23. Por orientação médica, ela precisa deixar o trabalho com frequência para fazer fisioterapia e hidroginástica. Na opinião da Maria Madalena, uma redução de 5 anos no tempo de serviço seria muito positiva para a sua saúde. A resposta fica por conta do senador Paulo Paim. Dona Maria Madalena, eu cuido desse tema com muito carinho. Sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também garante o direito de estar na Câmara. Quando aprovei aqui a PEC paralela, que muitos sabem que eu não ia aprovar, mas nós aprovamos, foi um ano de luta,
nós garantimos lá já o direito à aposentadoria especial às pessoas com deficiência. Depois, na regulamentação, nós também aprovamos aqui no Senado um projeto que regulamenta essa questão. O projeto foi aprovado por unanimidade aqui no Senado e agora está na Câmara dos Deputados. Acredito eu que, com rapidez, os deputados vão aprovar o projeto do Senado, garantindo, então, de forma definitiva, a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência. E o Alô Senado de hoje fica por aqui. A partir da semana que vem, você assiste a uma série de retrospectivas especiais, fazendo um balanço do ano de 2012 com relação aos assuntos mais presentes na nossa central de relacionamento. A cada semana, o Alô Senado aborda um tema fundamental na vida de todos os brasileiros, como saúde, educação, cidadania e os direitos do trabalhador. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!